Bom dia, professor. Meu nome é Vitor. O meu grupo é eu, o Volney Batista e o Vitor Pereira. Eu não consegui gravar com a webcam porque eu não tenho uma e se eu fosse gravar com o telefone a qualidade não ia ficar muito boa. Então eu vou fazer só a narração mesmo, apresentando o nosso algoritmo. Bom, nós começamos o algoritmo criando as variáveis, todas do tipo inteiro. E em seguida nós solicitamos o número de CPF. Solicitamos o número de CPF. Imprimindo na tela através do Cout que o usuário digite o CPF. E ele vai poder dar entrada no número de CPF através do teclado por meio do CIN. Agora, no segundo slide, a gente inicia a primeira parte do processamento do algoritmo. A gente usou o mod para separar os dígitos do CPF em dígitos individuais. Porém, só o mod não ia ser suficiente para a gente poder separar individualmente cada dígito. Então foi necessário fazer uma divisão após o mod. E porque, por exemplo, aqui na variável D8, se a gente fizesse o mod do CPF 111444777, o resultado seria 77. E então, para poder isolar apenas o dígito 8, a gente divide por 10, aí vai dar 7. O certo seria dar 7.7, porém, como D8 são todas variáveis do tipo inteiro, o próprio algoritmo entende que a resposta tem que ser um número inteiro, então ele acaba colocando no lugar, na variável D8 o dígito 7. E é isso. Agora no próximo slide, após a gente fazer a separação dos dígitos do CPF, né? A gente faz a multiplicação de cada dígito pelo seu peso correspondente. O D1 vezes o 10, D2 vezes o 9, D3 vezes o 8, D4 vezes o 7, D5 vezes o 6, D6 vezes o 5, D7 vezes o 4, D8 vezes o 3 e o D9 vezes o 2. Após isso, nós fazemos a soma de todos esses dígitos e embaixo fazemos por mod 11. Aí no próximo slide tem a parte que a gente usou o desvio condicional. A gente usou um desvio condicional simples do tipo if. A gente usou ele porque temos que impor uma condição para que possamos descobrir o primeiro dígito verificador do CPF. Que no caso a condição é se o resultado da soma 1 for menor que 2, o primeiro dígito verificador vai ser igual a 0. Caso contrário, a gente faz a subtração de 11 pela soma 1. Aí a gente consegue descobrir o primeiro dígito verificador. Agora no próximo slide, que começa a parte 2 do processamento. Aí observa que aí, antes de a gente começar, a gente faz uma conta simples para poder a gente reaproveitar a variável CPF. A gente faz aquela conta ali porque se a gente fosse usar direto o CPF, ele ia dar só os dígitos que foram digitados. E para a gente poder iniciar essa segunda parte, a gente precisa além do CPF digitado, o primeiro dígito verificador tem que estar incluso também. Então a gente faz aquela conta ali para poder incluir ele no meio. Aí todas as outras variáveis
de D, a gente reaproveita também. Porém, há uma diferença que a gente inclui a variável D0, porque como a gente aumentou um dígito no CPF, a gente acabou criando uma nova variável para armazenar ela também. Só que aí, em vez desse D0 ficar pro dígito do verificador, ele ficou pro primeiro dígito do CPF e foi pulando e o D9 acabou ficando pro primeiro dígito do verificador. No próximo slide, a gente faz a multiplicação pelos seus pesos correspondentes, só que o primeiro dígito do CPF, que no caso é o D0, a gente multiplica por 11 em vez de multiplicar por 10 para poder a conta casar certinha. E embaixo a gente faz a soma de todos esses dígitos e depois que fizer a soma a gente faz mod 11. Agora, no finalizando o programa, a gente tem novamente o desvio condicional. Percebe-se que aqui no desvio condicional a gente utilizou a variável 1, que no caso foi a variável que a gente acoplou o primeiro dígito do verificador. A gente reaproveitou ela porque como a gente adicionou esse dígito no CPF, essa variável ficou sem utilização para a gente. Então a gente pensou em reaproveitar ela para o segundo dígito do verificador. E foi o que a gente fez. E novamente o desvio condicional serve para como eu tinha falado anteriormente. Se a soma 2 for menor que 2, a variável 2 vai ser, o dígito do verificador 2 vai ser igual a zero. Caso contrário, faz a subtração de 11 pela soma 2. E agora no final, como a gente tinha utilizado a variável 1 para o segundo dígito do verificador, a gente teve que realmente criar uma outra variável, a V2, para poder separar de novo o primeiro dígito do verificador do CPF. Então a gente fez a variável 2 CPF mod 10, que é como a gente tinha feito no começo para poder separar todos os dígitos, só que todos os dígitos do CPF, só que nesse caso a gente só queria separar o primeiro dígito do verificador. E embaixo a gente fez isso para poder restaurar esse CPF que antes estava com o dígito do verificador. A gente, para poder dar a resposta organizada, a gente teve que transformar ele de novo no, digamos assim, CPF original, que é o que foi digitado inicialmente pelo usuário. E depois disso nós imprimimos na tela através de Cout o CPF com a variável V2, que é o correspondente do dígito 1, e a variável V1 que a gente reutilizou para acoplar o segundo dígito do verificador do CPF. E termina o programa dando return 0. Agora eu vou mostrar na tela aqui uma demonstração do programa funcionando para o professor ver. É isso aí e valeu, professor.